Decreto-Lei nº 1001, Código Penal Militar. Atualizado pela Lei nº 14.688/23. Parte geral. Livro único. Título 1. Da aplicação da Lei Penal Militar. Princípio de legalidade. Artigo 1. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Lei supressiva de incriminação. Artigo 2. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Retroatividade de lei mais benigna. 1. A lei posterior que, de qualquer outro modo, favorece o agente, aplica-se retroativamente, ainda quando já tenha sobrevindo sentença condenatória irrecorrível. Apuração da maior benignidade. 2. Para se reconhecer qual a mais favorável, a lei posterior e a anterior devem ser consideradas separadamente, cada qual no conjunto de suas normas aplicáveis ao fato. Medidas de segurança. Artigo 3. As medidas de segurança regem-se pela lei vigente ao tempo da sentença, prevalecendo, entretanto, se diversa, a lei vigente ao tempo da execução. Lei excepcional ou temporária. Artigo 4. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Tempo do crime. Artigo 5. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o do resultado. Lugar do crime. Artigo 6. Considera-se praticado o fato, no lugar em que se desenvolveu a atividade criminosa, no todo ou em parte, e ainda que sob forma de participação, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Nos crimes omissivos, o fato considera-se praticado no lugar em que deveria realizar-se a ação omitida. Territorialidade, extraterritorialidade. Artigo 7. Aplica-se a lei penal militar, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido, no todo ou em parte no território nacional, ou fora dele, ainda que, neste caso, o agente esteja sendo processado ou tenha sido julgado pela justiça estrangeira. Território nacional por extensão. 1. Para os efeitos da lei penal militar consideram-se como extensão do território nacional os aeronavios e os navios brasileiros, onde quer que se encontrem, sob comando militar ou militarmente utilizados ou ocupados por ordem legal de autoridade competente, ainda que de propriedade privada. Ampliação a aeronavios ou navios estrangeiros. 2. É também aplicável a lei penal militar ao crime praticado a bordo de aeronavios ou navios estrangeiros, desde que em lugar sujeito à administração militar, e o crime atente contra as instituições militares. Conceito de navio. 3. Para efeito da aplicação deste Código, considera-se navio toda embarcação sob comando militar. Pena cumprida no estrangeiro. Artigo 8. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas, ou nela é computada, quando idênticas. Crimes militares em tempo de paz. Artigo 9. Consideram-se crimes militares, em tempo de paz. 1. Os crimes de que trata este Código, quando definidos de modo diverso na lei penal comum, ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial. 2. Os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados, a. por militar da ativa contra militar na mesma situação, b. por militar da ativa, em lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva ou reformado ou contra civil, d. por militar, durante o período de manobras ou exercício, contra militar da reserva ou reformado ou contra civil, e por militar da ativa contra o patrimônio sob administração militar ou contra a ordem administrativa militar. 3. Os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil,
contra as instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso 1, como os do inciso 2, nos seguintes casos: a. contra o patrimônio sob administração militar, ou contra a ordem administrativa militar; b. em lugar sujeito à administração militar, contra militar da ativa ou contra servidor público das instituições militares ou da justiça militar, no exercício de função inerente ao seu cargo; c. contra militar em formatura, ou durante o período de prontidão, vigilância, observação, exploração, exercício, acampamento, acantonamento ou manobras; d. ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em função de natureza militar, ou no desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação da ordem pública, administrativa ou judiciária, quando legalmente requisitado para aquele fim, ou em obediência à determinação legal superior. Parágrafo 1. Vetado. Parágrafo 2. Os crimes militares de que trata este artigo, incluídos os previstos na legislação penal, nos termos do inciso 2 do caput deste artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares das Forças Armadas contra civil, serão da competência da Justiça Militar da União, se praticados no contexto, equiparação a militar da ativa. Artigo 12. O militar da reserva ou reformado, quando empregado na administração militar, equipara-se ao militar da ativa, para o efeito da aplicação da lei penal militar. Militar da reserva ou reformado. Artigo 13. O militar da reserva, ou reformado, conserva as responsabilidades e prerrogativas do posto ou graduação, para o efeito da aplicação da lei penal militar, quando pratica ou contra ele é praticado crime militar. Contagem de prazo. Artigo 16. No cômputo dos prazos inclui-se o dia do começo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Equiparação a comandante. Artigo 23. Equipara-se ao comandante, para o efeito da aplicação da lei penal militar, toda autoridade com função de direção. Conceito de superior. Artigo 24. Considera-se superior para fins de aplicação da lei penal militar, 1. O militar que ocupa nível hierárquico, posto ou graduação superiores, conforme a antiguidade, nos termos da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980, Estatuto dos Militares, e de leis das unidades da Federação que regulam o regime jurídico de seus militares. 2. O militar que, em virtude da função, exerce autoridade sobre outro de igual posto ou graduação. Parágrafo único. O militar sobre o qual se exerce autoridade nas condições descritas nos incisos 1 e 2 do caput deste artigo é considerado inferior hierárquico para fins de aplicação da lei penal militar. Título 2. Do crime. Relação de causalidade. Artigo 29. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Parágrafo 1º. A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado. Os fatos anteriores imputam-se, entretanto, a quem os praticou. Parágrafo 2º. A omissão é relevante como causa quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, a quem, de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado, e a quem, com seu comportamento anterior, criou o risco de sua superveniência. Artigo 30. Diz-se o crime. Crime consumado. 1. Consumado, quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Tentativa. 2. Tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Pena de tentativa. Parágrafo único. Pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime, diminuída de 1 a 2/3, podendo o juiz, no caso de excepcional gravidade, aplicar a pena do crime consumado. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Artigo 31.
O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Crime impossível. Artigo 32. Quando, por ineficácia absoluta do meio empregado ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime, nenhuma pena é aplicável. Artigo 33. Diz-se o crime. Culpabilidade 1. Doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. 2. Culposo, quando o agente, deixando de empregar a cautela, atenção, ou diligência ordinária, ou especial, a que estava obrigado em face das circunstâncias, não prevê o resultado que podia prever ou, prevendo, supõe levianamente que não se realizaria ou que poderia evitá-lo. Excepcionalidade do crime culposo. Parágrafo único. Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando pratica dolosamente. Nenhuma pena sem culpabilidade. Artigo 34. Pelos resultados que agravam especialmente as penas só responde o agente quando os houver causado, pelo menos, culposamente. Erro de direito. Artigo 35. A pena pode ser atenuada ou substituída por outra menos grave quando o agente, salvo em se tratando de crime que atente contra o dever militar, supõe lícito o fato, por ignorância ou erro de interpretação da lei, se excusáveis. Erro de fato. Artigo 36. É isento de pena quem, ao praticar o crime, supõe, por erro plenamente excusável, a inexistência de circunstância de fato que o constitui ou a existência de situação de fato que tornaria a ação legítima. Erro culposo. Parágrafo 1. Se o erro deriva de culpa, a este título responde o agente, se o fato é punível como crime culposo. Erro provocado. Parágrafo 2. Se o erro é provocado por terceiro, responderá este pelo crime, a título de dolo ou culpa, conforme o caso. Erro sobre a pessoa. Artigo 37. Quando o agente, por erro de percepção ou no uso dos meios de execução, ou outro acidente, atinge uma pessoa em vez de outra, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela que realmente pretendia atingir. Devem ter-se em conta não as condições e qualidades da vítima, mas as da outra pessoa, para configuração, qualificação ou exclusão do crime, agravação ou atenuação da pena. Erro quanto ao bem jurídico. Parágrafo 1. Se, por erro ou outro acidente na execução, é atingido bem jurídico diverso do visado pelo agente, responde este por culpa, se o fato é previsto como crime culposo. Duplicidade do resultado. Parágrafo 2. Se, no caso do artigo, é também atingida a pessoa visada, ou, no caso do parágrafo anterior, ocorre ainda um resultado pretendido, aplica-se a regra do artigo 79. Artigo 38. Não é culpado quem comete o crime. Coação irresistível a. Sob coação irresistível ou que lhe suprima a faculdade de agir segundo a própria vontade, obediência hierárquica b. Em estrita obediência à ordem direta de superior hierárquico, em matéria de serviços. Parágrafo 1. Responde pelo crime o autor da coação ou da ordem. Parágrafo 2. Se a ordem do superior tem por objeto a prática de ato manifestamente criminoso, ou há excesso nos atos ou na forma da execução, é punível também o inferior hierárquico. Estado de necessidade, com excludente de culpabilidade. Artigo 39. Não é igualmente culpado quem, para proteger direito próprio ou de pessoa a quem está ligado por estreitas relações de parentesco ou afeição, contra perigo certo e atual, que não provocou, nem podia de outro modo evitar, sacrifica direito alheio, ainda quando superior ao direito protegido, desde que não lhe era razoavelmente exigível conduta diversa. Coação física ou material. Artigo 40. Nos crimes em que há violação do dever militar, o agente não pode invocar coação irresistível senão quando física ou material. Atenuação de pena. Artigo 41.
Nos casos do artigo 38, letras A e B, se era possível resistir à coação, ou se a ordem não era manifestamente ilegal, ou, no caso do artigo 39, se era razoavelmente exigível o sacrifício do direito ameaçado, o juiz, tendo em vista as condições pessoais do réu, pode atenuar a pena. Exclusão de crime. Artigo 42. Não há crime quando o agente pratica o fato 1. Em estado de necessidade. 2. Em legítima defesa. 3. Em estrito cumprimento do dever legal. 4. Em exercício regular de direito. Estado de necessidade, como excludente do crime. Artigo 43. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para preservar direito seu ou alheio, de perigo certo e atual, que não provocou, nem podia de outro modo evitar, desde que o mal causado, por sua natureza e importância, é consideravelmente inferior ao mal evitado, e o agente não era legalmente obrigado a arrostar o perigo. Legítima defesa. Artigo 44. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Excesso culposo. Artigo 45. O agente que, em qualquer dos casos de exclusão de crime, excede culposamente os limites da necessidade, responde pelo fato, se este é punível, a título de culpa. Excesso excusável. Parágrafo único. Não é punível excesso quando resulta de excusável surpresa ou perturbação de ânimo, em face da situação. Excesso doloso. Artigo 46. O juiz pode atenuar a pena ainda quando punível o fato por excesso doloso. Elementos não constitutivos do crime. Artigo 47. Deixam de ser elementos constitutivos do crime 1. A qualidade de superior ou a de inferior hierárquico, quando não conhecida do agente. 2. A qualidade de superior ou a de inferior hierárquico, a de oficial de dia, de serviço ou de quarto, ou a de sentinela, vigia ou plantão, quando a ação é praticada em repulsa à agressão. Título 4. Do concurso de agentes. Coautoria. Artigo 53. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas. Condições ou circunstâncias pessoais. Parágrafo 1º. A punibilidade de qualquer dos concorrentes é independente da dos outros, determinando-se segundo a sua própria culpabilidade. Não se comunicam, outras sim, as condições ou circunstâncias de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Agravação de pena. Parágrafo 2. A pena é agravada em relação ao agente que 1. Promove ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes. 2. Coage outrem a execução material do crime. 3. Instiga ou determina cometer o crime alguém sujeito à sua autoridade, ou não punível em virtude de condição ou qualidade pessoal. 4. Executa o crime, ou nele participa, mediante paga ou promessa de recompensa. Atenuação de pena. Parágrafo 3. A pena é atenuada com relação ao agente, cuja participação no crime é de somenos importância. Cabeças. Parágrafo 4. Na prática de crime de autoria coletiva necessária, reputam-se cabeças os que dirigem, provocam, instigam ou excitam a ação. Parágrafo 5. Quando o crime é cometido por inferiores hierárquicos e um ou mais oficiais, são estes considerados cabeças, assim como os inferiores hierárquicos que exercem função de oficial. Casos de impunibilidade. Artigo 54. O ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, salvo disposição em contrário, não são puníveis se o crime não chega, pelo menos, a ser tentado. Parte especial. Livro 1. Dos crimes militares em tempo de paz. Título 2. Dos crimes contra a autoridade ou disciplina militar. Capítulo 1. Do motim e da revolta. Motim. Artigo 149. Reunirem-se militares 1. Agindo contra a ordem recebida de superior, ou negando-se a cumpri-la. 2. Recusando obediência superior, quando estejam agindo sem ordem ou praticando violência.
3. Assentindo em recusa conjunta de obediência, ou em resistência ou violência, incomum, contra superior. 4. Ocupando quartel, fortaleza, arsenal, fábrica ou estabelecimento militar, ou dependência de qualquer deles, hangar, aeródromo ou aeronave, navio ou viatura militar, ou utilizando-se de qualquer daqueles locais ou meios de transporte, para ação militar, ou prática de violência, em desobediência à ordem superior ou em detrimento da ordem ou da disciplina militar. Pena, reclusão, de 4 a 8 anos, com aumento de 1/3 para os cabeças. Revolta. Parágrafo único. Se os agentes estavam armados. Pena, reclusão, de 8 a 20 anos, com aumento de 1/3 para os cabeças. Organização de grupo para a prática de violência. Artigo 150. Reunirem-se 2 ou mais militares, com armamento ou material bélico de propriedade militar, praticando violência à pessoa ou a coisa pública ou particular em lugar sujeito ou não à administração militar ou missão de lealdade militar. Artigo 151. Deixar o militar de levar ao conhecimento do superior o motim ou a revolta de cuja preparação teve notícia ou, se presenciar o ato criminoso, não usar de todos os meios ao seu alcance para impedi-lo. Conspiração. Artigo 152. Concertarem-se militares para a prática do crime previsto no artigo 149 deste Código, isenção de pena. Parágrafo único. É isento de pena aquele que, antes da execução do crime, quando era ainda possível evitar-lhe as consequências, denuncia o ajuste de que participou. Cumulação de penas. Artigo 153. As penas dos artigos 149 e 150 são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência. Capítulo 2. Da aliciação e do incitamento. Aliciação para motim ou revolta. Artigo 154. Aliciar militar para a prática de qualquer dos crimes previstos no capítulo 1 deste título. Incitamento. Artigo 155. Incitar à desobediência, à indisciplina ou à prática de crime militar. Pena, reclusão, de 2 a 4 anos. Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem introduz, afixa ou distribui, em lugar sujeito à administração militar, material impresso, manuscrito ou produzido por meio eletrônico, fotocopiado ou gravado que contenha incitamento à prática dos atos previstos no caput deste artigo. Apologia de fato criminoso ou do seu autor. Artigo 156. Fazer apologia de fato que a lei militar considera crime, ou do autor do mesmo, em lugar sujeito à administração militar. Pena, detenção, de 6 meses a 1 ano. Capítulo 3. Da violência contra superior ou militar de serviço. Violência contra superior. Artigo 157. Praticar violência contra superior. Pena, detenção, de 3 meses a 2 anos. Formas qualificadas. Parágrafo 1. Se o superior é comandante da unidade a que pertence o agente, ou oficial general. Pena, reclusão, de 3 a 9 anos. Parágrafo 2. Se a violência é praticada com arma, a pena é aumentada de 1/3. Parágrafo 3. Se da violência resulta lesão corporal, aplica-se, além da pena da violência, a do crime contra a pessoa. Parágrafo 4. Se da violência resulta morte. Pena, reclusão, de 12 a 30 anos. Parágrafo 5. A pena é aumentada da 6ª parte, se o crime ocorre em serviço. Violência contra militar de serviço. Artigo 158. Praticar violência contra oficial de dia, de serviço, ou de quarto, ou contra sentinela, vigia ou plantão. Pena, reclusão, de 3 a 8 anos. Formas qualificadas. Parágrafo 1. Se a violência é praticada com arma, a pena é aumentada de 1/3. Parágrafo 2. Se da violência resulta lesão corporal, aplica-se, além da pena da violência, a do crime contra a pessoa. Parágrafo 3. Se da violência resulta morte. Pena, reclusão, de 12 a 30 anos. Ausência de dolo no resultado.
Artigo 159. Quando da violência resulta morte ou lesão corporal e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena do crime contra a pessoa é diminuída de metade. Capítulo 5. Da insubordinação. Recusa de obediência. Artigo 163. Recusar obedecer a ordem do superior sobre assunto ou matéria de serviço, ou relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução. Pena: detenção, de 1 a 2 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Oposição à ordem de sentinela. Artigo 164. Opor-se às ordens da sentinela, pena: detenção, de 6 meses a 1 ano, se o fato não constitui crime mais grave. Reunião ilícita. Artigo 165. Promover a reunião de militares, ou nela tomar parte, para a discussão de ato de superior ou assunto atinente à disciplina militar, pena: detenção, de 6 meses a 1 ano a quem promove a reunião, de 2 a 6 meses a quem dela participa, se o fato não constitui crime mais grave. Artigo 166. Vetado. Capítulo 6. Da usurpação e do excesso ou abuso de autoridade. Uso indevido por militar de uniforme, distintivo ou insígnia. Artigo 171. Usar o militar, indevidamente, uniforme, distintivo ou insígnia de posto ou de graduação superior, pena: detenção, de 6 meses a 1 ano, se o fato não constitui crime mais grave. Uso indevido de uniforme, distintivo ou insígnia militar por qualquer pessoa. Artigo 172. Usar, indevidamente, uniforme, distintivo ou insígnia militar a que não tenha direito, pena: detenção, até 6 meses. Violência contra inferior hierárquico. Artigo 175. Praticar violência contra inferior hierárquico, pena: detenção, de 3 meses a 2 anos. Resultado mais grave. Parágrafo único. Se da violência resulta lesão corporal ou morte, é também aplicada a pena do crime contra a pessoa, atendendo-se, quando for o caso, ao disposto no artigo 159. Ofensa aviltante a inferior hierárquico. Artigo 176. Ofender inferior hierárquico, mediante ato de violência que, por natureza ou pelo meio empregado, seja considerado aviltante, pena: detenção, de 1 a 2 anos. Título 3. Dos crimes contra o serviço militar e o dever militar. Capítulo 2. Da deserção. Deserção. Artigo 187. Ausentar-se o militar, sem licença, da unidade em que serve, ou do lugar em que deve permanecer, por mais de 8 dias. Pena: detenção, de 6 meses a 2 anos, se oficial, a pena é agravada. Casos assimilados. Artigo 188. Na mesma pena incorre o militar que 1. Não se apresenta no lugar designado, dentro de 8 dias, fim do prazo de trânsito ou férias. 2. Deixa de se apresentar à autoridade competente, dentro do prazo de 8 dias, contados daquele em que termina ou é cassada a licença ou agregação ou em que é declarado o estado de sítio ou de guerra. 3. Tendo cumprido a pena, deixa de se apresentar, dentro do prazo de 8 dias. 4. Consegue exclusão do serviço ativo ou situação de inatividade, criando ou simulando incapacidade. Artigo 189. Nos crimes dos artigos 187 e 188, números 1, 2 e 3. Atenuante especial 1. Se o agente se apresenta voluntariamente dentro em 8 dias após a consumação do crime, a pena é diminuída de metade, e de 1/3, se de mais de 8 dias e até 60. Agravante especial 2. Se a deserção ocorre em unidade estacionada em fronteira ou país estrangeiro, a pena é agravada de 1/3. Deserção especial. Artigo 190. Deixar o militar de apresentar-se no momento da partida do navio ou aeronave, de que é tripulante, ou do deslocamento da unidade ou força em que serve.
Pena, detenção, até 3 meses, se após a partida ou deslocamento se apresentar, dentro de 24 horas, a autoridade militar do lugar, ou, na falta desta, a autoridade policial, para ser comunicada a apresentação ao comando militar competente. Parágrafo 1º. Se a apresentação se der dentro de prazo superior a 24 horas e não excedente a 5 dias. Pena, detenção, de 2 a 8 meses. Parágrafo 2º. Se superior a 5 dias e não excedente a 8 dias. Pena, detenção, de 3 meses a 1 ano. Parágrafo 2º. A. Se superior a 8 dias. Pena, detenção, de 6 meses a 2 anos. Aumento de pena. Parágrafo 3º. A pena é aumentada de 1/3, se se tratar de sargento, subtenente ou suboficial, e de metade, se oficial. Concerto para deserção. Artigo 191. Concertarem-se militares para a prática da deserção 1. Se a deserção não chega a consumar-se. Pena, detenção, de 3 meses a 1 ano. Modalidade complexa 2. Se consumada a deserção. Pena, reclusão, de 2 a 4 anos. Deserção por evasão ou fuga. Artigo 192. Evadir-se um militar do poder da escolta, ou de recinto de detenção ou de prisão, ou fugir em seguida à prática de crime para evitar prisão, permanecendo ausente por mais de 8 dias. Pena, detenção, de 6 meses a 2 anos. Favorecimento a desertor. Artigo 193. Dar asilo a desertor, ou tomá-lo a seu serviço, ou proporcionar-lhe ou facilitar-lhe transporte ou meio de ocultação, sabendo ou tendo razão para saber que cometeu qualquer dos crimes previstos neste capítulo. Pena, detenção, de 4 meses a 1 ano. Isenção de pena. Parágrafo único. Se o favorecedor é ascendente, descendente, cônjuge ou irmão do criminoso, fica isento de pena. Omissão de oficial. Artigo 194. Deixar o oficial de proceder contra desertor, sabendo, ou devendo saber encontrar-se entre os seus comandados. Pena, detenção, de 6 meses a 1 ano. Capítulo 3. Do abandono de posto e de outros crimes em serviço. Abandono de posto. Artigo 195. Abandonar, sem ordem superior, o posto ou lugar de serviço que lhe tenha sido designado, ou o serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo, pena, detenção, de 3 meses a 1 ano. Descumprimento de missão. Artigo 196. Deixar o militar de desempenhar a missão que lhe foi confiada, pena, detenção, de 6 meses a 2 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Parágrafo 1º. Se é oficial ou agente, a pena é aumentada de 1/3. Parágrafo 2º. Se o agente exercia função de comando, a pena é aumentada de metade. Modalidade culposa. Parágrafo 3º. Se a abstenção é culposa, pena, detenção, de 3 meses a 1 ano. Retenção indevida. Retenção indevida. Artigo 197. Deixar o oficial de restituir, por ocasião da passagem de função, ou quando lhe é exigido, objeto, plano, carta, cifra, código ou documento que lhe haja sido confiado, pena detenção, até 6 meses, se o fato não constitui crime mais grave. Parágrafo único. Se o objeto, plano, carta, cifra, código, ou documento envolve ou constitui segredo relativo à segurança nacional, pena, detenção, de 3 meses a 1 ano, se o fato não constitui crime mais grave. Omissão de eficiência da força. Artigo 198. Deixar o comandante de manter a força sob seu comando em estado de eficiência, pena detenção, de 3 meses a 1 ano. Omissão de providências para evitar danos. Artigo 199. Deixar o comandante de empregar todos os meios ao seu alcance para evitar perda, destruição ou inutilização de instalações militares, navio, aeronave ou engenho de guerra motomecanizado em perigo, pena reclusão, de 2 a 8 anos. Modalidade culposa. Parágrafo único. Se a abstenção é culposa, pena detenção, de 3 meses a 1 ano. Omissão de providências.
para salvar comandados. Artigo 200. Deixar o comandante, em ocasião de incêndio, naufrágio, encalhe, colisão, ou outro perigo semelhante, de tomar todas as providências adequadas para salvar os seus comandados e minorar as consequências do sinistro, não sendo o último a sair de bordo ou a deixar a aeronave ou o quartel ou sede militar sob seu comando, pena reclusão, de 2 a 6 anos. Modalidade culposa. Parágrafo único. Se a abstenção é culposa, pena detenção, de 6 meses a 2 anos. Omissão de socorro. Artigo 201. Deixar o comandante de socorrer, sem justa causa, navio de guerra ou mercante, nacional ou estrangeiro, ou aeronave, em perigo, ou náufragos que hajam pedido socorro, pena detenção, de 1 a 2 anos. Embriaguez em serviço. Artigo 202. Embriagar-se o militar, quando em serviço, ou apresentar-se embriagado para prestá-lo, pena detenção, de 6 meses a 2 anos. Dormir em serviço. Artigo 203. Dormir o militar, quando em serviço, como oficial de quarto ou de ronda, ou em situação equivalente, ou, não sendo oficial, em serviço de sentinela, vigia, plantão às máquinas, ao leme, de ronda ou em qualquer serviço de natureza semelhante, pena detenção, de 3 meses a 1 ano. Título 4. Dos crimes contra a pessoa. Capítulo 1. Do homicídio. Homicídio simples. Artigo 205. Matar alguém. Pena reclusão, de 6 a 20 anos. Minoração facultativa da pena. Parágrafo 1º. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena, de 1/6 a 1/3. Homicídio qualificado. Parágrafo 2º. Se o homicídio é cometido 1. Por motivo fútil. 2. Mediante paga ou promessa de recompensa, por cupidez, para excitar ou saciar desejos sexuais, ou por outro motivo torpe. 3. Com emprego de veneno, asfixia, tortura, fogo, explosivo, ou qualquer outro meio dissimulado ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. 4. A traição, de emboscada, com surpresa ou mediante outro recurso insidioso, que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima. 5. Para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. 6. Prevalecendo seu agente da situação de serviço, 7. Contra a autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o 3º grau. Em razão dessa condição, pena reclusão, de 12 a 30 anos. Homicídio culposo. Artigo 206. Se o homicídio é culposo, pena detenção, de 1 a 4 anos. Aumento de pena. Parágrafo 1º. A pena é aumentada de 1/3, 1/3, se o crime resulta da inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício. 2. Se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato ou foge para evitar prisão em flagrante. Parágrafo 2º. Se, em consequência de uma só ação ou omissão culposa, ocorre morte de mais de uma pessoa ou também lesões corporais em outras pessoas, a pena é aumentada de 1/6 até metade. Parágrafo 3º. O juízo poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Provocação direta ou auxílio a suicídio. Artigo 207. Instigar ou induzir alguém a suicidar-se, ou prestar-lhe auxílio para que o faça, vindo o suicídio consumar-se, pena reclusão, de 2 a 6 anos. Aumento de pena. Parágrafo 1º. Se o crime é praticado por motivo egoístico, ou a vítima é menor ou tem diminuída, por qualquer motivo, a resistência moral, a pena é duplicada. Provocação indireta ao suicídio.
Parágrafo 2º. Infligir, desumana e reiteradamente, maus tratos a alguém, sob sua autoridade ou dependência, levando, em razão disso, à prática de suicídio, pena detenção, de 1 a 4 anos. Redução de pena. Parágrafo 3º. Se o suicídio é apenas tentado, e da tentativa resulta lesão grave, a pena é reduzida de 1 a 2/3. Capítulo 3. Da lesão corporal e da rixa. Lesão leve. Artigo 209. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Pena detenção, de 3 meses a 1 ano. Lesão grave. Parágrafo 1º. Se produz, dolosamente, aceleração de parto, perigo de vida, debilidade permanente de membro, sentido ou função, ou incapacidade para as ocupações habituais, por mais de 30 dias. Parágrafo 2º. Se produz, dolosamente, enfermidade incurável, perda ou inutilização de membro, sentido ou função, incapacidade permanente para o trabalho, deformidade duradoura ou aborto, lesão qualificada pelo resultado. Parágrafo 3º. Se os resultados previstos nos parágrafo 1º e 2º deste artigo forem causados culposamente, pena detenção, de 1 a 4 anos. Parágrafo 3º. A. Se da lesão resultar morte e as circunstâncias evidenciarem que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo, pena reclusão, de 4 a 12 anos. Minoração facultativa da pena. Parágrafo 4º. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor moral ou social ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena, de 1/6 a 1/3. Parágrafo 5º. No caso de lesões leves, se estas são recíprocas, não se sabendo qual dos contendores atacou primeiro, ou quando ocorre qualquer das hipóteses do parágrafo anterior, o juiz pode diminuir a pena de 1 a 2/3. Lesão levíssima. Parágrafo 6º. No caso de lesões levíssimas, o juiz pode considerar a infração como disciplinar. Lesão culposa. Artigo 210. Se a lesão é culposa, pena detenção, de 2 meses a 1 ano. Aumento de pena. Parágrafo 1º. A pena é aumentada de 1/3, se o crime resulta da inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato ou foge para evitar prisão em flagrante. Parágrafo 2º. Se, em consequência de uma só ação ou omissão culposa, ocorrem lesões em várias pessoas, a pena é aumentada de 1/6 até metade. Parágrafo 3º. O juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Participação em rixa. Artigo 211. Participar de rixa, salvo para separar os contendores, pena detenção, até 2 meses. Parágrafo único. Se ocorre morte ou lesão grave, aplica-se, pelo fato de participação na rixa, a pena de detenção, de 6 meses a 2 anos. Capítulo 4. Da periclitação da vida ou da saúde. Abandono de pessoa. Artigo 212. Abandonar o militar pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade, por qualquer motivo, incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono, pena detenção, de 6 meses a 3 anos. Formas qualificadas pelo resultado. Parágrafo 1º. Se do abandono resulta lesão grave, pena reclusão, até 5 anos. Parágrafo 2º. Se resulta morte, pena reclusão, de 4 a 12 anos. Aumento de pena. Parágrafo 3º. As penas cominadas neste artigo são aumentadas de 1/3, se o abandono ocorre em lugar ermo, 2 se o agente é ascendente ou descendente, cônjuge, irmão, tutor ou curador da vítima, 3 se a vítima é maior de 60 anos, menor de 14 anos ou pessoa com deficiência. Maus tratos.
Artigo 213. Expor a perigo a vida ou saúde, em lugar sujeito à administração militar ou no exercício de função militar, de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para o fim de educação, instrução, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando a trabalhos excessivos ou inadequados, quer abusando de meios de correção ou disciplina, pena, detenção de 2 meses a 1 ano. Formas qualificadas pelo resultado parágrafo 1º. Se do fato resulta lesão grave, pena, reclusão, até 4 anos. Parágrafo 2º. Se resulta morte, pena, reclusão, de 2 a 10 anos. Parágrafo 3º. A pena é aumentada de 1/3, se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 anos, maior de 60 anos ou com deficiência. Capítulo 5. Dos crimes contra a honra. Calúnia. Artigo 214. Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime, pena, detenção, de 6 meses a 2 anos. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem, sabendo falsa a imputação, a propala ou divulga. Exceção da verdade. Parágrafo 2º. A prova da verdade do fato imputado exclui o crime, mas não é admitida. 1. Se, constituindo o fato imputado crime de ação privada, o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível. 2. Se o fato é imputado a qualquer das pessoas indicadas no número 1 do artigo 218. 3. Se do crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível. Difamação. Artigo 215. Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação, pena, detenção, de 3 meses a 1 ano. Parágrafo único. A exceção da verdade somente se admite se a ofensa é relativa ao exercício da função pública, militar ou civil, do ofendido. Injúria. Artigo 216. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, pena, detenção, até 6 meses. Parágrafo 1º. O juízo pode deixar de aplicar a pena, 1. Quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria, 2. No caso de retorção imediata, que consista em outra injúria. Injúria qualificada. Parágrafo 2º. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, à cor, à etnia, à religião, à origem, à orientação sexual ou à condição de pessoa idosa ou com deficiência, pena reclusão, de 1 a 3 anos. Injúria real. Artigo 217. Se a injúria consiste em violência, ou outro ato que atinja a pessoa, e, por sua natureza ou pelo meio empregado, se considera aviltante, pena, detenção, de 3 meses a 1 ano, além da pena correspondente à violência. Disposições comuns. Artigo 218. As penas cominadas nos antecedentes artigos deste capítulo aumentam-se de 1/3, se qualquer dos crimes é cometido: 1. Contra o Presidente da República ou chefe de governo estrangeiro. 2. Contra superior. 3. Contra militar ou servidor público, em razão das suas funções. 4. Na presença de 2 ou mais pessoas, ou de inferior do ofendido, ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria. Na presença de 2, 2 ou mais pessoas ou de inferior hierárquico do ofendido, ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria. Parágrafo único. Se o crime é cometido mediante paga ou promessa de recompensa, aplica-se a pena em dobro, se o fato não constitui crime mais grave. Ofensa às Forças Armadas. Artigo 219. Propalar fatos, que sabem verídicos, capazes de ofender a dignidade ou abalar o crédito das Forças Armadas ou a confiança que estas merecem do público, pena, detenção, de 6 meses a 1 ano. Parágrafo único. A pena será aumentada de 1/3, se o crime é cometido pela imprensa, rádio ou televisão. Exclusão de pena. Artigo 220.
Não constitui ofensa punível, salvo quando inequívoca a intenção de injuriar, difamar ou caluniar. 1. A irrogada em juízo, na discussão da causa, por uma das partes ou seu procurador contra a outra parte ou seu procurador. 2. A opinião desfavorável da crítica literária, artística ou científica. 3. A apreciação crítica às instituições militares, salvo quando inequívoca a intenção de ofender. 4. O conceito desfavorável em apreciação ou informação prestada no cumprimento do dever de ofício. Parágrafo único. Nos casos dos números 1 e 4, responde pela ofensa quem lhe dá publicidade. Equivocidade da ofensa. Artigo 221. Se a ofensa é irrogada de forma imprecisa ou equívoca, quem se julga atingido pode pedir explicações em juízo. Se o interpelado se recusa a dá-las ou, a critério do juiz, não as dá satisfatórias, responde pela ofensa. Capítulo 6. Dos crimes contra a liberdade. Seção 1. Dos crimes contra a liberdade individual. Constrangimento ilegal. Artigo 222. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer ou a tolerar que se faça, o que ela não manda, pena detenção, de 3 meses a 1 ano. Aumento de pena. Parágrafo 1º. A pena aplica-se em dobro, quando, para a execução do crime, se reúnem mais de 3 pessoas, ou há emprego de arma, ou quando o constrangimento é exercido com abuso de autoridade, para obter de alguém confissão de autoria de crime ou declaração como testemunha. Parágrafo 2º. Além da pena cominada, aplica-se ao correspondente à violência. Exclusão de crime. Parágrafo 3º. Não constitui crime. 1. Salvo caso de transplante de órgãos, a intervenção médica ou cirúrgica, sem o consentimento do paciente ou de seu representante legal, se justificada para conjurar iminente perigo de vida ou de grave dano ao corpo ou à saúde. 2. A coação exercida para impedir suicídio. Ameaça. Artigo 223. Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de lhe causar mal injusto e grave, pena detenção, até 6 meses, se o fato não constitui crime mais grave. Parágrafo único. Se a ameaça é motivada por fato referente a serviço de natureza militar, a pena é aumentada de 1/3. Desafio para duelo. Artigo 224. Desafiar outro militar para duelo ou aceitar-lhe o desafio, embora o duelo não se realize, pena detenção, até 3 meses, se o fato não constitui crime mais grave. Sequestro ou cárcere privado. Artigo 225. Privar alguém de sua liberdade, mediante sequestro ou cárcere privado, pena reclusão, até 3 anos. Aumento de pena. Parágrafo 1º. A pena é de reclusão, de 2 a 5 anos. 1. Se a vítima é ascendente, descendente, cônjuge, companheira do agente, maior de 60 anos, menor de 18 anos ou pessoa com deficiência. 2. Se o crime é praticado mediante internação da vítima em casa de saúde ou hospital. 3. Se a privação de liberdade dura mais de 15 dias. 4. Se o crime é praticado com fins libidinosos. Formas qualificadas pelo resultado. Segundo. Se resulta a vítima, em razão de maus tratos ou da natureza da detenção, grave sofrimento físico ou moral, pena reclusão, de 2 a 8 anos. Terceiro. Se, pela razão do parágrafo anterior, resulta morte, pena reclusão, de 12 a 30 anos. Seção 2. Do crime contra a inviolabilidade do domicílio. Violação de domicílio. Artigo 226. Entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências, pena detenção, até 3 meses. Forma qualificada. Parágrafo 1º.
Se o crime é cometido durante o repouso noturno, ou com emprego de violência ou de arma, ou mediante arrombamento, ou por duas ou mais pessoas, pena detenção, de 6 meses a 2 anos, além da pena correspondente à violência. Aumento de pena. Parágrafo 2º. A pena é aumentada de 1/3, se o fato é cometido por militar em serviço ou por servidor público, fora dos casos legais, ou com inobservância das formalidades prescritas em lei ou com abuso de poder. Exclusão de crime. Parágrafo 3º. Não constitui crime a entrada ou permanência em casa alheia ou em suas dependências. 1. Durante o dia, com observância das formalidades legais, para efetuar prisão ou outra diligência em cumprimento de lei ou regulamento militar. 2. A qualquer hora do dia ou da noite para acudir vítima de desastre ou quando alguma infração penal está sendo ali praticada ou na iminência de o ser. Compreensão do termo casa. Parágrafo 4º. O termo casa compreende: 1. Qualquer compartimento habitado. 2. Aposento ocupado de habitação coletiva. 3. Compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade. Parágrafo 5. Não se compreende no termo casa: 1. Hotel, hospedaria, ou qualquer outra habitação coletiva, enquanto aberta, salvo a restrição do número 2 do parágrafo anterior. 2. Taverna, boate, casa de jogo e outras do mesmo gênero. Seção 3. Dos crimes contra a inviolabilidade de correspondência ou comunicação. Violação de correspondência. Artigo 227. Devassar indevidamente o conteúdo de correspondência privada dirigida a outrem, pena detenção, até 6 meses. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre: 1. Quem se apossa de correspondência alheia, fechada ou aberta, e, no todo ou em parte, a sonega ou destrói. 2. Quem indevidamente divulga, transmite a outrem ou utiliza, abusivamente, comunicação telegráfica ou radioelétrica dirigida a terceiro, ou conversação telefônica entre outras pessoas. 3. Quem impede a comunicação ou a conversação referida no número anterior. Aumento de pena. Parágrafo 2º. A pena aumenta-se de metade, se há dano para outrem. Parágrafo 3º. Se o agente comete o crime com abuso de função, em serviço postal, telegráfico, radioelétrico ou telefônico, pena detenção, de 1 a 3 anos. Natureza militar do crime. Parágrafo 4º. Salvo o disposto no parágrafo anterior, qualquer dos crimes previstos neste artigo só é considerado militar no caso do artigo 9, número 2, letra A. Seção 4. Dos crimes contra a inviolabilidade dos segredos de caráter particular. Divulgação de segredo. Artigo 228. Divulgar, sem justa causa, conteúdo de documento particular sigiloso ou de correspondência confidencial, de que é detentor ou destinatário, desde que da divulgação possa resultar dano a outrem, pena detenção, até 6 meses. Violação de recato. Artigo 229. Violar, mediante processo técnico, direito ao recato pessoal ou direito ao resguardo das palavras que não forem pronunciadas publicamente, pena detenção, até 1 ano. Parágrafo 1. Na mesma pena incorre quem divulga os fatos captados. Parágrafo 2. Considera-se processo técnico, para os fins deste artigo, qualquer meio que registre informações, dados, imagens ou outros similares, não consentidos pela vítima. Violação de segredo profissional. Artigo 230. Revelar, sem justa causa, segredo de que tem ciência, em razão de função ou profissão, exercida em local sob administração militar, desde que da revelação possa resultar dano a outrem, pena detenção, de 3 meses a 1 ano. Natureza militar do crime. Artigo 231. Os crimes previstos nos artigos 228 e 229 somente são considerados militares no caso do artigo 9, número 2, letra A. Título 5. Dos crimes contra o patrimônio. Capítulo 1. Do furto.
Furto simples. Artigo 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, pena reclusão, até 6 anos. Furto atenuado. Parágrafo 1. Se o agente é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 a 2/3, ou considerar a infração como disciplinar. Entende-se pequeno valor que não exceda a 1/10 da quantia mensal do mais alto salário mínimo do país. Parágrafo 2. A atenuação do parágrafo anterior é igualmente aplicável no caso em que o criminoso, sendo primário, restitui a coisa ao seu dono ou repare o dano causado, antes de instaurada a ação penal. Energia de valor econômico. Parágrafo 3. Equipara-se a coisa móvel à energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico. Furto qualificado. 4. Se o furto é praticado durante a noite, pena reclusão, de 2 a 8 anos. Parágrafo 5º. Se a coisa furtada pertence à fazenda pública, pena reclusão, de 2 a 6 anos. Parágrafo 6. Se o furto é praticado 1. Com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa. 2. Com abuso de confiança ou mediante fraude, escalada ou destreza. 3. Com emprego de chave falsa. 4. Mediante concurso de 2 ou mais pessoas, pena reclusão, de 3 a 10 anos. Parágrafo 6º. A. Na mesma pena do parágrafo 6º deste artigo incorre quem subtrai arma, munição, explosivo ou outro material de uso restrito militar ou que contenha sinal indicativo de pertencer à instituição militar. Parágrafo 7º. Aos casos previstos nos parágrafo 4º e 5º são aplicáveis as atenuações a que se referem os parágrafo 1º e 2º, e aos casos previstos nos parágrafo 6º e 6º é aplicável a atenuação referida no parágrafo 2º deste artigo. Furto de uso. Artigo 241. Se a coisa é subtraída para o fim de uso momentâneo e, a seguir, venha a ser imediatamente restituída ou reposta no lugar onde se achava, pena detenção, até 6 meses. Aumento de pena. Parágrafo único. A pena é aumentada de metade se a coisa usada é veículo motorizado, embarcação, aeronave ou arma, e de 1/3, se é animal de sela ou de tiro. Capítulo 2. Do roubo e da extorsão. Roubo simples. Artigo 242. Subtrair coisa alheia móvel, para si ou para outrem, mediante emprego ou ameaça de emprego de violência contra a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer modo, reduzido à impossibilidade de resistência, pena reclusão, de 4 a 15 anos. Parágrafo 1. Na mesma pena incorre quem, em seguida à subtração da coisa, emprega ou ameaça empregar violência contra a pessoa, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para outrem. Roubo qualificado. Parágrafo 2. A pena aumenta-se de 1/3 até metade. 1. Se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma. 2. Se há concurso de 2 ou mais pessoas. 3. Se a vítima está em serviço de transporte de valores, e o agente conhece tal circunstância. 4. Se a vítima está em serviço de natureza militar. 5. Se é dolosamente causada lesão grave. 6. Se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis esse resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo. Latrocínio. 7. Se a subtração é de veículo automotor que venha a ser transportado para outra unidade da federação ou para o exterior. 8. Se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade. 9. Se a coisa subtraída é arma, munição, explosivo ou outro material de uso restrito militar ou que contenha sinal indicativo de pertencer à instituição militar. Parágrafo 3. Se, para praticar o roubo, ou assegurar a impunidade do crime, ou a detenção da coisa, o agente ocasiona dolosamente a morte de alguém, a pena será de reclusão, de 15 a 30 anos, sendo irrelevante se a lesão patrimonial deixa de consumar-se. Se há mais de uma vítima dessa violência à pessoa, aplica-se o disposto no artigo 79.
Extorsão simples. Artigo 243. Obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, constrangendo alguém, mediante violência ou grave ameaça, a praticar ou tolerar que se pratique ato lesivo do seu patrimônio, ou de terceiro, b. a omitir ato de interesse do seu patrimônio, ou de terceiro, pena reclusão, de 4 a 15 anos. Formas qualificadas. Parágrafo 1. Aplica-se à extorsão o disposto no parágrafo 2º do artigo 242. Parágrafo 2. Aplica-se à extorsão, praticada mediante violência, o disposto no parágrafo 3 do artigo 242. Extorsão mediante sequestro. Artigo 244. Extorquir ou tentar extorquir para si ou para outrem, mediante sequestro de pessoa, indevida vantagem econômica, pena reclusão, de 6 a 15 anos. Formas qualificadas: 1. Se o sequestro dura mais de 24 horas, ou se o sequestrado é menor de 16 ou maior de 60 anos, ou se o crime é cometido por mais de 2 pessoas, a pena é de reclusão de 8 a 20 anos. 2. Se a pessoa sequestrada, em razão de maus tratos ou da natureza do sequestro, resulta grave sofrimento físico ou moral, a pena de reclusão é aumentada de 1/3. 3. Se o agente vem a empregar violência contra a pessoa sequestrada, aplicam-se, correspondentemente, as disposições do artigo 242, parágrafo 2º, números 5 e 6, e parágrafo 3º. Parágrafo 4. Se o crime é cometido em concurso, o concorrente que o denunciar à autoridade, facilitando a libertação do sequestrado, terá sua pena reduzida de 1/3, 1/3, a 2/3, 2/3. Chantagem. Artigo 245. Obter ou tentar obter de alguém, para si ou para outrem, indevida vantagem econômica, mediante a ameaça de revelar fato, cuja divulgação pode lesar a sua reputação ou de pessoa que lhe seja particularmente cara, pena reclusão, de 3 a 10 anos. Parágrafo único. Se a ameaça é de divulgação pela imprensa, radiodifusão ou televisão, a pena é agravada. Extorsão indireta. Artigo 246. Obter de alguém, como garantia de dívida, abusando de sua premente necessidade, documento que pode dar causa a procedimento penal contra o devedor ou contra terceiro, pena reclusão, até 3 anos, aumento de pena. Artigo 247. Nos crimes previstos neste capítulo, a pena é agravada, se a violência é contra superior, ou militar de serviço. Capítulo 3. Da apropriação indébita. Apropriação indébita simples. Artigo 248. Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tenha posse ou detenção, pena reclusão, até 6 anos. Agravação de pena. Parágrafo único. A pena é agravada, se o valor da coisa excede 20 vezes o maior salário mínimo, ou se o agente recebeu a coisa 1. Em depósito necessário. 2. Em razão de ofício, emprego ou profissão. Apropriação de coisa havida acidentalmente. Artigo 249. Apropriar-se alguém de coisa alheia vinda ao seu poder por erro, caso fortuito ou força da natureza, pena detenção, até 1 ano. Apropriação de coisa achada. Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem acha coisa alheia perdida e dela se apropria, total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor, ou de entregá-la à autoridade competente, dentro do prazo de 15 dias. Artigo 250. Nos crimes previstos neste capítulo, aplica-se o disposto nos parágrafo ou parágrafo 1º e 2º do artigo 240. Capítulo 7. Do dano. Dano simples. Artigo 259. Destruir, inutilizar, deteriorar ou fazer desaparecer coisa alheia, pena detenção, até 6 meses. Parágrafo único. Se se trata de bem público, pena detenção, de 6 meses a 3 anos. Dano atenuado. Artigo 260.
Nos casos do artigo anterior, se o criminoso é primário e a coisa é de valor não excedente a 1/10 do salário mínimo, o juiz pode atenuar a pena, ou considerar a infração como disciplinar. Parágrafo único. O benefício previsto no artigo é igualmente aplicável, se, dentro das condições nele estabelecidas, o criminoso repara o dano causado antes de instaurada a ação penal. Dano qualificada. Artigo 261. Se o dano é cometido: 1. Com violência à pessoa ou grave ameaça. 2. Com emprego de substância inflamável ou explosiva, se o fato não constitui crime mais grave. 3. Por motivo egoístico ou com prejuízo considerável, pena reclusão, até 4 anos, além da pena correspondente à violência. Dano em material ou aparelhamento de guerra. Artigo 262. Praticar dano em material ou aparelhamento de guerra ou de utilidade militar, ainda que em construção ou fabricação, ou em efeitos recolhidos a depósito, pertencentes ou não às Forças Armadas, pena reclusão, até 6 anos. Dano em navio de guerra ou mercante em serviço militar. Artigo 263. Causar a perda, destruição, inutilização, encalhe, colisão ou alagamento de navio de guerra ou de navio mercante em serviço militar, ou nele causar avaria, pena reclusão, de 3 a 10 anos. 1. Se resulta lesão grave, a pena correspondente é aumentada da metade; se resulta a morte, é aplicada em dobro. 2. Se, para a prática do dano previsto no artigo, usou o agente de violência contra a pessoa, ser-lhe-á aplicada igualmente a pena ela correspondente. Dano em aparelhos e instalações de aviação e navais, e em estabelecimentos militares. Artigo 264. Praticar dano: 1. Em aeronave, hangar, depósito, pista ou instalações de campo de aviação, engenho de guerra motomecanizado, viatura em comboio militar, arsenal, dique, doca, armazém, quartel, alojamento ou em qualquer outra instalação militar. 2. Em estabelecimento militar sob regime industrial, ou centro industrial a serviço de construção ou fabricação militar, pena reclusão, de 2 a 10 anos. Parágrafo único. Aplica-se o disposto nos parágrafo ao parágrafo do artigo anterior. Desaparecimento, consunção ou extravio. Artigo 265. Fazer desaparecer, consumir ou extraviar combustível, armamento, munição ou peças de equipamento de navio, de aeronave ou de outros equipamentos militares, modalidades culposas. Artigo 266. Se o crime dos artes 262, 263, 264 e 265 deste Código é culposo, a pena é de detenção de 6 meses a 2 anos e, se dele resulta lesão corporal ou morte, aplica-se também a pena cominada ao crime culposo contra a pessoa. Da usura. Usura pecuniária. Artigo 267. Obter ou estipular, para si ou para outrem, no contrato de mútuo de dinheiro, abusando da premente necessidade, inexperiência ou leviandade do mutuário, juro que excede a taxa fixada em lei, regulamento ou ato oficial, pena detenção, de 6 meses a 2 anos. Casos assimilados. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem, em repartição ou local sob administração militar, recebe vencimento ou provento de outrem, ou permite que estes sejam recebidos, auferindo ou permitindo que outrem aufira proveito cujo valor excede a taxa de 3% aumento de pena. Parágrafo 2º. A pena é aumentada de 1/3, se o crime é cometido por superior, por militar ou por servidor público, em razão da função. Título 7. Dos crimes contra a administração militar. Capítulo 1. Do desacato e da desobediência. Desacato a superior. Artigo 298. Desacatar superior, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, ou procurando deprimir-lhe a autoridade. Pena reclusão, até 4 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Agravação de pena. Parágrafo único.
A pena é agravada, se o superior é oficial general ou comandante da unidade a que pertence o agente. Desacato a militar. Artigo 299. Desacatar militar no exercício de função de natureza militar ou em razão dela. Pena detenção, de 6 meses a 2 anos, se o fato não constitui outro crime. Desacato a servidor público. Artigo 300. Desacatar servidor público no exercício de função ou em razão dela, em lugar sujeito à administração militar, pena detenção, de 6 meses a 2 anos, se o fato não constitui outro crime. Desobediência. Artigo 301. Desobedecer a ordem legal de autoridade militar. Pena detenção, até 6 meses. Ingresso clandestino. Artigo 302. Penetrar em fortaleza, quartel, estabelecimento militar, navio, aeronave, hangar ou em outro lugar sujeito à administração militar, por onde seja defeso ou não haja passagem regular, ou iludindo a vigilância da sentinela ou de vigia. Pena detenção, de 6 meses a 2 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Capítulo 2. Do peculato. Peculato. Artigo 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Pena reclusão, de 3 a 15 anos. Parágrafo 1. A pena aumenta-se de 1/3, se o objeto da apropriação ou desvio é de valor superior a 20 vezes o salário mínimo. Peculato furto. Parágrafo 2º. Aplica-se a mesma pena quem, embora não tendo a posse ou detenção do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou contribui para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar ou de servidor público. Peculato culposo. Parágrafo 3º. Se o servidor público ou o militar contribui culposamente para que outrem subtraia ou desvie dinheiro, valor ou bem, ou dele se aproprie, pena detenção, de 3 meses a 1 ano. Extinção ou minoração da pena. Parágrafo 4. No caso do parágrafo anterior, a reparação do dano, se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade, se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta. Peculato mediante aproveitamento do erro de outrem. Artigo 304. Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício do cargo ou comissão, recebeu por erro de outrem. Pena reclusão, de 2 a 7 anos. Capítulo 3. Da concussão, excesso de exação e desvio. Concussão. Artigo 305. Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Pena reclusão, de 2 a 8 anos. Excesso de exação. Artigo 306. Exigir imposto, taxa ou emolumento que sabe indevido, ou, quando devido, empregar na cobrança meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza. Pena detenção, de 6 meses a 2 anos. Desvio. Artigo 307. Desviar, em proveito próprio ou de outrem, o que recebeu indevidamente, em razão do cargo ou função, para recolher aos cofres públicos. Pena reclusão, de 2 a 12 anos. Capítulo 4. Da corrupção. Corrupção passiva. Artigo 308. Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem, pena reclusão, de 2 a 12 anos. Aumento de pena. Parágrafo 1. A pena é aumentada de 1/3, se, em consequência da vantagem ou promessa, o agente retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo o dever funcional. Diminuição de pena. Parágrafo 2. Se o agente pratica, deixa de praticar ou retarda o ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem.
pena detenção, de 3 meses a 1 ano. Corrupção ativa. Artigo 309. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou vantagem indevida para a prática, omissão ou retardamento de ato funcional. Pena, reclusão, até 8 anos. Aumento de pena. Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/3, se, em razão da vantagem, dádiva ou promessa, é retardado ou omitido o ato, ou praticado com infração de dever funcional. Participação ilícita. Artigo 310. Participar, de modo ostensivo ou simulado, diretamente ou por interposta pessoa, em contrato, fornecimento, ou concessão de qualquer serviço concernente à administração militar, sobre que deve informar ou exercer fiscalização em razão do ofício. Pena, reclusão, de 2 a 4 anos. Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem adquire para si, direta ou indiretamente, ou por ato simulado, no todo ou em parte, bens ou efeitos em cuja administração, depósito, guarda, fiscalização ou exame, deve intervir em razão de seu emprego ou função, ou entra em especulação de lucro ou interesse, relativamente a esses bens ou efeitos. Capítulo 5. Da falsidade. Falsificação de documento. Artigo 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, ou alterar documento verdadeiro, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar, pena, sendo documento público, reclusão, de 2 a 6 anos, sendo documento particular, reclusão, até 5 anos. Agravação da pena. Parágrafo 1. A pena é agravada se o agente é oficial ou exerce função em repartição militar. Documento por equiparação. Parágrafo 2. Equipara-se a documento, para os efeitos penais, o disco fonográfico ou a fita ou fio de aparelho eletromagnético a que se incorpore declaração destinada à prova de fato juridicamente relevante. Falsidade ideológica. Artigo 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar, pena, reclusão, até 5 anos, se o documento é público, reclusão, até 3 anos. Se o documento é particular. Cheque sem fundos. Artigo 313. Emitir cheque sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado, se a emissão é feita de militar em favor de militar, ou se o fato atenta contra a administração militar, pena, reclusão, até 5 anos. Circunstância irrelevante. 1. Salvo o caso do artigo 245, é irrelevante ter sido o cheque emitido para servir como título ou garantia de dívida. Atenuação de pena. 2. Ao crime previsto no artigo aplica-se o disposto nos parágrafo 1 e 2 do artigo 240. Certidão ou atestado ideologicamente falso. Artigo 314. Atestar ou certificar falsamente, em razão de função, ou profissão, fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo, posto ou função, ou isenção de ônus ou de serviço, ou qualquer outra vantagem, desde que o fato atente contra a administração ou serviço militar, pena, detenção, até 2 anos. Agravação de pena. Parágrafo único. A pena é agravada se o crime é praticado com o fim de lucro ou em prejuízo de terceiro. Uso de documento falso. Artigo 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por outrem, a que se referem os artigos anteriores, pena a cominada a falsificação ou alteração. Supressão de documento. Artigo 316. Destruir, suprimir ou ocultar, em benefício próprio ou de outrem, ou em prejuízo alheio, documento verdadeiro, de que não podia dispor, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar, pena, reclusão, de 2 a 6 anos, se o documento é público, reclusão, até 5 anos, se o documento é particular.
O uso de documento pessoal alheio. Artigo 317. Usar, como próprio, documento de identidade alheia, ou de qualquer licença ou privilégio em favor de outrem, ou ceder a outrem documento próprio da mesma natureza, para que dele se utilize, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar, pena detenção, até 6 meses, se o fato não constitui elemento de crime mais grave. Falsa identidade. Artigo 318. Atribuir-se, ou a terceiro, perante a administração militar, falsa identidade, para obter vantagem em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem, pena detenção, de 3 meses a 1 ano, se o fato não constitui crime mais grave. Capítulo 6. Dos crimes contra o dever funcional. Prevaricação. Artigo 319. Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra a expressa disposição de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Pena detenção, de 6 meses a 2 anos. Violação do dever funcional com o fim de lucro. Artigo 320. Violar, em qualquer negócio de que tenha sido incumbido pela administração militar, seu dever funcional para obter especulativamente vantagem pessoal, para si ou para outrem, pena reclusão, de 2 a 8 anos. Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento. Artigo 321. Extraviar livro oficial, ou qualquer documento, de que tenha guarda em razão do cargo, sonegá-lo ou inutilizá-lo, total ou parcialmente, pena reclusão, de 2 a 6 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Condescendência criminosa. Artigo 322. Deixar de responsabilizar subordinado que comete infração no exercício do cargo, ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. Pena, se o fato foi praticado por indulgência, detenção até 6 meses, se por negligência, detenção até 3 meses. Não inclusão de nome em lista. Artigo 323. Deixar, no exercício de função, de incluir, por negligência, qualquer nome em relação ou lista para o efeito de alistamento ou de convocação militar, pena detenção, até 6 meses. Inobservância de lei, regulamento ou instrução. Artigo 324. Deixar, no exercício de função, de observar lei, regulamento ou instrução, dando causa direta à prática de ato prejudicial à administração militar. Pena, se o fato foi praticado por tolerância, detenção de 1 a 3 anos, e, se por negligência, detenção de 1 a 2 anos. Violação ou divulgação indevida de correspondência ou comunicação. Artigo 325. Devassar indevidamente o conteúdo de correspondência dirigida à administração militar, ou por esta expedida, pena detenção, de 2 a 6 meses, se o fato não constitui crime mais grave. Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem, ainda que não seja servidor público, mas desde que o fato atente contra a administração militar. 1. Indevidamente se apossa de correspondência, embora não fechada, e no todo ou em parte a sonega ou destrói. 2. Indevidamente divulga, transmite a outrem, ou abusivamente utiliza comunicação de interesse militar. 3. Impede a comunicação referida no número anterior. Violação de sigilo funcional. Artigo 326. Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo ou função e que deva permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação, em prejuízo da administração militar, pena detenção, de 6 meses a 2 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem, 1. Permite ou facilita, mediante atribuição, fornecimento ou empréstimo de senha, ou de qualquer outra forma, o acesso de pessoas não autorizadas a sistemas de informações ou banco de dados da administração militar. 2. Se utiliza indevidamente do acesso restrito.
Parágrafo 2º. Se da ação ou omissão resulta dano à administração militar ou a outrem, pena reclusão, de 2 a 6 anos. Violação de sigilo de proposta de concorrência. Artigo 327. Devassar o sigilo de proposta de concorrência de interesse da administração militar ou proporcionar a terceiro ensejo de devassá-lo, pena detenção, de 3 meses a 1 ano. Obstáculo à asta pública, concorrência ou tomada de preços. Artigo 328. Impedir, perturbar ou fraudar a realização de asta pública, concorrência ou tomada de preços, de interesse da administração militar, pena detenção, de 6 meses a 2 anos. Exercício funcional ilegal. Artigo 329. Entrar no exercício de posto ou função militar, ou de cargo ou função em repartição militar, antes de satisfeitas as exigências legais, ou continuar o exercício, sem autorização, depois de saber que foi exonerado, ou afastado, legal e definitivamente, qualquer que seja o ato determinante do afastamento, pena detenção, até 4 meses, se o fato não constitui crime mais grave. Abandono de cargo. Artigo 330. Abandonar cargo público, em repartição ou estabelecimento militar, pena detenção, até 2 meses. Formas qualificadas. 1. Se do fato resulta prejuízo à administração militar, pena detenção, de 3 meses a 1 ano. 2. Se o fato ocorre em lugar compreendido na faixa de fronteira, pena detenção, de 1 a 3 anos. Aplicação ilegal de verba ou dinheiro. Artigo 331. Dar às verbas ou ao dinheiro público aplicação diversa da estabelecida em lei, pena detenção, até 6 meses. Abuso de confiança ou boa-fé. Artigo 332. Abusar da confiança ou da boa-fé de militar ou de servidor público, em serviço ou em razão deste, apresentando-lhe ou remetendo-lhe, para aprovação, recebimento, anuência ou aposição de visto, relação, nota, empenho de despesa, ordem ou folha de pagamento, comunicação, ofício ou qualquer outro documento que sabe, ou deve saber, serem inexatos ou irregulares, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar, pena detenção, de 6 meses a 2 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Forma qualificada. 1. A pena é agravada, se do fato decorre prejuízo material ou processo penal militar para a pessoa de cuja confiança ou boa-fé se abusou. Modalidade culposa. 2. Se a apresentação ou remessa decorre de culpa, pena detenção, até 6 meses. Violência arbitrária. Artigo 333. Praticar violência, em repartição ou estabelecimento militar, no exercício de função ou a pretexto de exercê-la, pena detenção, de 6 meses a 2 anos, além da correspondente à violência. Patrocínio indébito. Artigo 334. Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração militar, valendo-se da qualidade de servidor público ou de militar, pena detenção, até 3 meses. Parágrafo único. Se do fato o agente aufere vantagem, pena reclusão, de 2 a 5 anos.